Boa noite aí, pessoal. Bem-vindo todo mundo. A gente já fez um warm-up aqui, catching up com todo mundo. Mas bem-vindos ao Canary Talks na Brazil Conference de 2021. Eu sou a Bel, sócia do Canary. Para quem não conhece o Canary, a gente é a principal firma de Venture Capital Early Stage do Brasil. A gente foca na primeira rodada institucional e desde 2017 a gente já investiu mais de 70 milhões de dólares em 90 startups que criaram mais de 4 mil empregos e já levantaram mais de $1 bilhão em rodadas subsequentes à nossa. Então, assim, bastantes números interessantes desde 2017. E a gente está super feliz de organizar esses papos em conjunto com a Brazil Conference. O Canary é parceiro da conferência há alguns anos. A gente estreou ontem com uma conversa sobre saúde. Hoje de manhã a gente teve um papo de educação e empregabilidade, as conversas de altíssimo nível. E a gente está fechando com essa conversa com 3 convidados super especiais que já estão aqui na sala. A gente vai provar, eles vão provar que dá sim para construir empresas grandes no Brasil. Então, apresentando todo mundo, antes de eu sair, Vitor Lazarte, fundador e CEO da Wildlife. Ele é formado em engenharia mecânica pela USP de São Paulo, trabalhou no mercado financeiro em Londres e voltou para o Brasil para empreender com o irmão Arthur. O Matt Penks, fundador e co-CEO da Loft. Antes da Loft, ele fundou a Print e também o Canary. O Matt é húngaro-alemão, para quem não sabe. Ele é formado em Harvard e teve passagem também pelo mercado financeiro, antes de se mudar para o Brasil de Malicuia para empreender por aqui. O Matt não sabia falar nem português antes. E o Júlio Vasconcelos é Managing Partner do Atlântico, firma de VC irmã do Canary. O Júlio se formou em Wharton, foi o primeiro funcionário do Facebook no Brasil, fundou o Peixe Urbano e a Prefer nos Estados Unidos quando ele era EIR no Benchmark Capital, e também é nosso sócio aqui no Canary. Matt e Júlio são sócios da gente também no Canary aqui. Então, quero agradecer vocês 3 por toparem esse papo. Júlio, eu passo a bola para você e ótimo papo, pessoal. Obrigada mesmo. Bem, obrigado, Bel, e obrigado aí, pessoal, por participar. Acho que vai ser divertido. Acho que a gente tem 1 hora aqui de conversa e acho que seria bem legal esse negócio, em vez de eu ficar aqui interrogando os dois, o resto da plateia poder participar um pouco aí desse grilling. Então, tem a parte aqui de Q&A, então pode escrever aqui e eu vou escolhendo as perguntas mais difíceis aí que vocês mandarem. Não tem pergunta que não pode fazer, não, que quanto mais difícil, melhor. Vamos começar com uma mais fácil, né? O tema do painel de hoje é sobre empreender no Brasil. E vocês dois moraram, assim, boa parte das suas vidas fora, né? Acho que os dois até trabalharam no mercado financeiro em Londres, estudaram fora, acho que tinham a oportunidade de trabalhar e fundar empresas em qualquer lugar do mundo, e decidiram voltar para o Brasil e fundar empresas aqui. O que vocês acham que, assim, o que você diria para alguém que está hoje em Boston ou em outra faculdade nos Estados Unidos, pensando em empreender e pensando se deveria ficar nos Estados Unidos ou deveria voltar? Como vocês enxergam as oportunidades aqui no Brasil para empreendedores? Essa foi a fácil, hein? Melhor pegar logo. Você quer começar, Mati? Posso começar, aí você vai acrescentando, Vitor. Eu acho que, bom, eu estou morando aqui no Brasil faz uns 10 anos, mais ou menos uma década, desde 2011. A maior parte desses anos, o ano estava passando por várias crises. Acho que 6 ou 7 desses 10 anos, objetivamente, o país estava em depressão, estava em recessão. E eu acho que, assim, hoje isso, infelizmente, não é diferente. Acho que macroeconomicamente falando, a gente está num lugar complicado. Porém, eu acho que para empreender, para se juntar a empresas, principalmente de alto crescimento, empresas de tecnologia, nunca esteve tão bom quanto hoje. Nunca teve um campo tão fértil para você empreender no Brasil. Por quê? Porque muito trabalho difícil e árduo foi feito por empreendedores como o Vitor e outras empresas que, ao longo das últimas décadas, criaram um ecossistema bastante robusto e, finalmente, com massa crítica. Acho que o que faltava 10 anos atrás, quando a gente começou a Print, e quando vocês começaram a Wildlife também, quando o Júlio empreendeu no Peixe Urbano, o sistema era extremamente enxuto, tanto em termos de talentos como em termos de capital também. Hoje, esses 2 ingredientes básicos, mas muito importantes,
estão presentes. Finalmente estão presentes e uma cadeia inteira também. Do lado de funding, você tem desde um ecossistema saudável de seed funding, early stage funding, até um ecossistema de late stage. E eu honestamente nunca vi o mercado tão a favor, tão pró empreendedorismo como ele está hoje. Então, assim, realmente muito momentum, muitas oportunidades e ainda realmente muitas ideias e muitas indústrias que não estão sendo trabalhadas, não estão sendo escutadas. Então, acho que pode parecer, vendo os headlines, olhando o Brasil de fora para dentro, pode aparecer um move muito contrariano, muito contrarian. Você está olhando o Brasil hoje, ou a América Latina como um todo, para ser honesto, como um lugar para empreender. Mas eu acho que o campo nunca esteve tão fértil como hoje. Não sei, Vitor, o que você acha? Pô, concordo bastante com o que você falou. Eu acho que, assim, quando você está começando, acho que a coisa que é importante é você otimizar para aprender, né? Acho que, na verdade, na vida inteira, assim, está sempre otimizando para aprender. Talvez isso é especialmente importante no começo. Eu acho que na época que a gente começou, eu e o Mati, putz, era difícil aprender no Brasil, porque não tinha umas empresas de tecnologia legais fazendo umas coisas interessantes. Então, o gap entre o que era feito no Brasil e o que era feito fora do Brasil era muito grande. Acho que talvez até isso que me levou a começar minha carreira fora e tal. Mas acho que é muito legal que isso está mudando muito. Então, pô, hoje em dia tem muita empresa muito legal no Brasil que não deixa nada a perder para a empresa fora, né? Pô, Wildlife, Loft, mas tem também, sei lá, Nubank, tem muita empresa legal sendo feita, que é um excelente primeiro passo para quem quer aprender e quem tá nesse universo, né? Então, eu acho que esse gap de onde você consegue aprender, ele diminuiu muito, e acho que um negócio que é muito legal que, o Brasil é uma oportunidade gigantesca. Então, tem muita... Porque, assim, a partir do momento que a tecnologia se desenvolve, tem muitos produtos que vão mudar a vida das pessoas, que eles têm que ser construídos. E acho que tem muita coisa nos Estados Unidos que já foi construída, né? Então, acho que é um ecossistema mais maduro. E, pô, tem muita coisa no Brasil, cara, que você olha e fala assim, cara, esse negócio vai existir no Brasil. Então, isso é meio que inevitável. Assim, você fala assim, pô, essa é uma transformação que vai acontecer. É impossível que daqui a 10 anos esse negócio vai ser assim. Pô, e é isso que você quer quando você quer empreender. Você fala assim, pô, esse negócio está errado e daqui a 10 anos vai ser diferente. E aí, pô, você pega e olha as manchetes do Brasil hoje e elas são terríveis, isso deixa a gente super chateado. Mas quando você para pensar em empreender, pô, é um negócio de 10 anos, né? Então, eu estou há 10 anos nessa. Pô, os primeiros 10 anos da companhia, que vão ter muitos. E ponto assim, cara, a situação específica de hoje, ela não é tão importante assim, porque, no fundo, o teu business vai ser grande daqui a 10 anos. Então, daqui a 10 anos, as coisas, várias partes das coisas vão se resolver. E acho que o negócio também que é fundamental é essa história de capital no começo, né? Então, antigamente, era o gap que você tinha de conseguir levantar dinheiro no Brasil ou fora era tremendo. Então, todo mundo que conseguia levantar fora ia lá e tentava. E eu acho que um negócio incrível que o Canary fez foi que, pô, o Canary e agora com o Atlântico foram os fundos que mudaram isso. Que a gente com cabeça de Silicon Valley, que pô, fala assim, cara, o empreendedor é o cara que vai fazer a diferença, então a gente tem que tratar bem o empreendedor. Então, isso é um negócio que me deixa muito empolgado. Eu queria Interessante muito... isso, assim, como você falou, assim, quase que uma cápsula do tempo, assim, você consegue olhar ideias que estão funcionando bem e se consegue ver, assim, se talvez tem cabimento, tem aplicação no Brasil. E, obviamente, você adapta ao mercado local, mas acho que o continente como um todo está, em algumas coisas muito avançadas. Acho que fintech é um caso onde Nubank hoje é o maior banco digital do mundo, mas tem outras indústrias que são muito atrasadas. E acho que assim, quando você pega o nicho certo, você consegue realmente criar uma empresa a partir do Brasil que se inspira muito em modelos americanos, modelos de fora. Então, se vocês que estão fazendo faculdade nos Estados Unidos, vocês têm como ver nichos
que são muito mais concorridos nos Estados Unidos e aplicar, de repente, esse know-how numa ideia no Brasil. E, como o Vitor falou, assim, crescer super rápido, até comparado com empresas americanas. Acho que velocidade de crescimento, quando eu cheguei no Brasil, assim, tinha muito esse viés. As pessoas achavam que ia demorar muito mais você criar uma empresa grande, principalmente uma empresa com tamanho global, impacto global. Isso hoje já não vale mais. Você consegue criar uma das maiores empresas de games do mundo a partir do Brasil. Você consegue criar, no nosso caso, na Loft, hoje uma das maiores empresas no setor de real estate, fora Estados Unidos e China, em poucos anos. Então, assim, acho que essa relação de velocidade no tempo também mudou muito, e mudou a favor dos empreendedores. E você acha que, assim, quem tá escutando aqui, quer empreender, que, assim, deveria pensar em algo para lançar no Brasil e ser grande no Brasil, ou devia pensar, vou montar um negócio no Brasil para ser global, né? Que vocês dois têm uma experiência diferente, né? Assim, a Wildlife quase que do D0, era uma empresa principalmente no Brasil, mas com um mercado focado no mercado global, e hoje é uma das maiores empresas de games do mundo, né? Isso no mercado global. E a Loft, acho que resolveu um problema que, por definição, é muito local, né? Assim, real estate, o apartamento está num lugar físico que era o Brasil. Então, como é que vocês pensam nesse trade-off de empresa local versus global? Eu acho que o trade-off acho que a diferença é... Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso, eu acho que faz sentido tem um trade-off entre dificuldade de execução e competição. Então, acho que se você está tentando fazer uma coisa global, tem muita competição. Então, vai ter muita gente tentando fazer umas coisas muito parecidas que você, e aí você vai ter que se esforçar muito para se sobressair. Mas, quando você está fazendo uma coisa global, normalmente a infraestrutura para você construir as coisas já está feita, e o negócio você já parte de uma base mais feita. Desde, sei lá, sistemas de pagamentos e coisas do gênero. Aí, quando você tenta fazer uma coisa local, a sua principal dificuldade é assim, como é que você vai executar no Brasil uma coisa que, provavelmente você não vai achar um cara que já fez um pedaço do que você quer fazer, que você pode pegar e trazer ele e automaticamente fez. Você vai meio que desbravar um pouco o terreno, né? Você vai tentar entender como que você faz o passo a passo, então você tem uma dificuldade de execução maior. Então, eu posso falar um pouquinho mais dessa história de fazer global. Eu acho que o Mati entende muito mais local do que eu. E acho que, assim, uma coisa que a gente acha legal é assim, a nossa competição é global no mundo inteiro. E, assim, hoje a Wildlife é uma das maiores empresas de jogos do mundo, então a gente está indo nos top 10 em mobile, e os nossos competidores, não tem ninguém no Brasil, não tem ninguém na América Latina, a galera nos Estados Unidos, na China. E para a gente, uma coisa que é legal é assim, cara, você é tão bom quanto a tua competição, né? E aí, a tua competição, tem os caras que são muito bons, fazem um negócio muito, muito legal, e aí você começa a ficar para trás, assim, e agora eu preciso me reinventar, eu preciso fazer um negócio diferente. E isso é um motor que empurra muito a gente. Então, isso é uma coisa que a gente gosta. E a gente tem tem uma facilidade de estar fazendo uma coisa global, que, assim, se tem umas 3 ou 4 coisas que você precisa ser excelente, se você entendeu muito bem como duas funcionam, provavelmente você consegue achar alguém no mercado que entendeu as outras duas, e ou você compra, ou você contrata a pessoa, e isso aí te acelera, né? Eu acho que a nossa dor é mais assim, cara, como é que a gente luta com a concorrência? Assim, acho que é isso que assim, que eu analiso. Eu acho que essa comparação é bem pertinente, assim, eu concordo com isso. Você acaba, assim, começando uma coisa no Brasil, principalmente algo que é, por definição, mais local, você vai ter que criar muito mais infraestrutura básica para aquilo funcionar. Seja uma empresa de pagamento, seja uma empresa de real estate, seja uma empresa em qualquer setor grande. Eu acho que isso é um outro ponto. Você tem que escolher um setor com mais cuidado quando você está empreendendo num setor mais local, ou mais específico a um país. Real estate, obviamente, é a maior classe de ativos do mundo, então não é um setor que a gente se preocupa com o tamanho do mercado. Mas quando você escolhe
problema mais local, que seja nichado, acho que você pode esbarrar num problema de escalabilidade. Desde que você quer montar um business que seja venture funded, que seja escalável. Mas assumindo que você quer criar algo grande com impacto, você tem que escolher uma indústria, um nicho que seja grande localmente, e você vai ter que fazer muito heavy lifting no começo. Você não vai ter APIs prontos para tantas coisas quanto lá fora, e quanto se você estivesse fazendo um business mais global. Mas como o Vitor falou, a concorrência também é outra. Uma vez que você conseguiu criar essa infraestrutura básica, você conseguiu criar o fundamento da sua empresa, a defensibilidade disso tudo é muito mais relevante. Na Loft, a gente tem um time de mais de 300 engenheiros, e muito do que a gente criou não é customer facing, é infraestrutura no back-end, que faz a transação acontecer de forma cada vez mais eficiente e melhor. Em muitos casos, a gente está meramente fazendo algo que lá fora já existe em outros mercados funcionar melhor no Brasil. Mas para fazer isso funcionar no Brasil, você tem que começar do zero, ou praticamente do zero. Quase 1 milhão de horas homem que a gente investiu em tecnologia para criar essa tubulação, essa infraestrutura básica do fundamento da Loft. Acho que é um pouco isso. Agora, dito isso, acho que muitos dos aprendizados que você aprende no Brasil, dependendo disso, você consegue levar para outros países, principalmente emergentes também. Então, tem cases de sucesso também já de empresas brasileiras. O Vitor mencionou o Nubank, eles lançaram recentemente no México também, na Colômbia, e é uma indústria, no caso deles, como no nosso caso em real estate também, bastante específica, e ainda tem regulamentação também no caso deles. Então, assim, não quer dizer que você não consegue criar uma empresa a partir do Brasil com impacto global, embora seja talvez um produto mais local. E acho que um pouco também tem a ver com founder problem fit, que a gente às vezes no Canary fala. Qual é o seu perfil como fundador? Você quer competir já logo de cara com uma competição global, ou você quer bravar desafios mais de execução logo do começo, problemas às vezes muito mais operacionais. Acho que muito do heavy lifting que você tem que fazer começando do zero no Brasil, infelizmente é muito básico. Faz parte daqueles primeiros 10 anos que o Vitor falou, que a empresa é pequena, não tem como, você tem que fazer um monte de coisinha muito básica, mas de novo, lá na frente é isso que vira defensivo. Mati, falando um pouco mais desse assunto aí de founder problem fit que você falou, né? O founder market fit quase. Tinha uma pergunta que alguém mandou aqui, que eu acho que é sempre uma boa, que é assim, da onde saem aquelas boas ideias, né, iniciais? E se você devia procurar algo que você realmente, pessoalmente, está muito apaixonado por aquele assunto, aquele problema, aquele tema, ou deveria ser um negócio talvez mais quase que top-down, estruturado, qual é um grande mercado, qual é o problema, e aí saiu a oportunidade de negócio. Que conselho vocês dariam para alguém que está querendo empreender e buscando uma ideia? Pô, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso aí. E uma coisa que eu adoro fazer, toda vez que eu encontro um empreendedor, eu pergunto assim, cara, como é que você teve ideia? E aí o cara vai lá e conta ideia, que ideia tudo é linda, tudo maravilhoso e tal. E aí, à medida do tempo, você vai ficando mais próximo da pessoa, você vai ficando mais amigo da pessoa, você vira para ele e diz, não, mas fala sério, cara, como é que você teve ideia? E, cara, as histórias, assim, elas são tão diferentes, a realidade é tão diferente do que as pessoas contam, e para mim, assim, o grande ponto é que, cara, no fundo, todo mundo tenta fazer parecer que, assim, pô, na hora que eu tive ideia, foi um spark of genius. Pô, cara, não é verdade. O negócio é bem mais mundano, assim, o negócio é bem mais... Então, assim, ó, pô, o principal conselho que eu tenho para vocês, assim, pô, se alguém quer empreender em alguma indústria, cara, tenta ficar amigo de um founder. Não precisa falar uma indústria de venda, tem que entender qual é a história de verdade, porque a história de verdade normalmente é bem diferente do que a história que acontece. Né? Então, assim, pô, vários, tipo, sei lá, eu tenho vários amigos que fundaram empresas de vários bilhões. Cara, eu acho que mais de metade deles, eles não tiveram a ideia. E acho que uma coisa interessante, assim, pô, no São Francisco tem o Y Combinator, né? O Y Combinator é um negócio que é muito legal.
Então, você é uma aceleradora, você entra lá com uma ideia, e aí você encontra um monte de gente que está fazendo startup também, as pessoas falam, pô, que legal que fecharam essa ideia. E aí, conheço várias pessoas que entraram no Y Combinator com ideia, e depois tiveram empresas gigantes, e a maioria dessa galera mudou a ideia. E o motivo pelo qual eles mudaram a ideia é assim, eles estavam lá dentro e eles começaram a contar a ideia para um monte de gente, e as pessoas disseram, cara, isso é uma merda. Aí chega um momento que o pessoal fica meio desesperado, assim, tá bom, eu não tenho mais ideia, e eles começam a perguntar, cara, o que você acha que deveria se fazer e tal. E, normalmente, o founder não é o cara que teve a ideia, né? Até em várias empresas gigantes, pô, Snapchat, não foi o Ivan que teve a ideia inicial, ou o Elon Musk. Cara, o Elon Musk ele não teve ideia da Tesla, ele comprou a Tesla, né? Então, eu acho que o ponto é assim, eu acho que o processo tem que ser muito mais, orgânico. Eu acho que é ruim a história de, pô, receita de bolo, tá, vou pegar isso aqui. Eu acho que tem que ser um negócio assim, pô, você se interessa numa coisa e você vai ter que iterar muito naquela ideia. Acho que o ponto principal é, cara, passa muito tempo pensando num problema e aí desenvolve algumas hipóteses e conta essas hipóteses para um grupo pequeno de pessoas que você confia bastante. E aí, várias vezes, esse grupo pequeno de pessoas vai te ajudar a refinar a ideia. E, tipo, normalmente, cara, você não vai sair com um negócio que você começou e esse seu spark inicial, normalmente, tem muito pouco valor, sabe? Então, o meu principal conselho é descobre algumas empresas que vocês têm interesse e pô, tenta entender, assim, de verdade, como é que foi que cada empresa começou, sabe? Acho que, no final, vocês vão ver que tem muito menos genialidade do que as pessoas tentam fazer parecer. Diga, Mate. Não, eu concordo com isso. Eu acho que quanto mais iterativo e mais, assim, menos estruturado, no caso, melhor. É o meu... Sim, e eu acho que cabe muita objetividade e pragmatismo, uma vez que você definiu a ideia, você está definindo como que você vai fazer o seu go-to-market, mas quanto mais no topo do funil você está nessa jornada de descoberta, mais desestruturado eu acho que o processo deveria ser. No meu caso, junto com o meu co-founder, começou com cervejas, no caso, muitas. A gente tomava cervejas, conversava e a gente bolava ideias e você vai começando montando a sua árvore de decisão. Você vai vendo o que que interessa a você, o que você acha que pode ser algo interessante, o que já existe, aquilo que existe, por que funciona, por que não funciona. Acho que é muito... quem tem background de engenheiro, background analítico, sabe, entende bem esse processo de desconstrução. A gente fazia isso muito. Eu olhava muitas ideias, por que isso funciona, por que aquilo não funciona. Se isso funciona nessa indústria, por que não funciona na outra? Se você consegue, por exemplo, cada vez mais comprar e vender carros usados pela internet, sem toque físico, sem interferência humana física, por que isso não existe no mercado imobiliário? Por que você não consegue, hoje em dia, comprar e vender o seu apartamento 100% digital, de ponta a ponta? Então, assim, foi muito, no nosso caso específico, partiu muito por pesquisas no mercado automobilístico e ideias que a gente queria trazer dessa indústria, desse ramo para o ramo imobiliário. Dois ramos que não tem nada a ver um com o outro. Embora, obviamente, são dois ativos caros e assim, são investimentos relevantes para consumidores finais, mas são dinâmicas diferentes. Então, acho que esse cruzamento e esse brainstorming muito 3D acontece quando você faz de forma desestruturada e iterativa. Tem umas... Fala. Acho que é super legal isso aí. Eu acho que nessa história de, pô, o que você tem que pensar quando você vai começar a empresa, eu acho que no final assim, você tem que achar uma área que ela é promissora e também uma área que você gosta, porque no final, assim, se der certo, você vai ficar pelo menos 10 anos no negócio, né? Então, assim, você tem que gostar da área. A ideia não precisa ser tão precisa, mas você tem que ter uma ideia mais ou menos nessa área, assim, pô, acho que vai ter uma transformação nessa área e tal. E a verdade é que, assim, pô, você pode até começar com uma ideia meio ruim e
pô, se o time for bom, e se você tiver a estamina para continuar, pô, você vai achando e você sempre consegue transformar numa coisa que é boa, né? Então, você olha, sei lá, tiveram vários IPOs aí recentemente, Coupang, pô, essas empresas começaram fazendo outra coisa, sabe? Mas, às vezes você está lá com um time legal e você fala assim, puta, essa área é interessante, e você vai dando uma mudada. Mas eu acho que é importante, assim, tem que ter, de fato, uma afinidade pelo espaço. Se você está indo muito analiticamente, pô, aqui tem uma business opportunity e tal, no final, provavelmente você vai se cansar antes do negócio dar certo. Queria ver como é que vocês respondem algumas objeções assim, que eu escuto bastante de gente que está estudando fora, pensando em voltar para o Brasil e querendo empreender, ou às vezes até querendo entrar numa startup, trabalhar por aqui. E a gente escuta muito algumas objeções de que a gente... Tipo, meu filho invadiu o quarto aqui. Mas a gente escuta muito essas objeções de o Brasil é um país muito burocrático, tem uma crise econômica, tem uma crise sanitária, tem N problemas, né? Como é que você acha que isso afeta essa situação macro e essa realidade macro? Afeta, de fato, a sua capacidade de empreender e crescer e ser bem-sucedido como empreendedor por aqui? Pô, no meu caso, assim, não vou falar que é fácil, assim, mas, pô, isso aí não é o que te impede, sabe? E acho que tudo bem, tem uns problemas no Brasil, mas no final, assim, o Brasil é um país grande, vai continuar sendo um país grande, daqui a 10 anos vai ser um país maior ainda. E, cara, vai ter tem um monte de serviço que a população vai precisar. Então, alguém vai fazer esse serviço e quem resolver esse serviço para a população vai ser premiado, vai ter uma companhia muito valiosa. Então, assim, tem que partir do entendimento, cara, vão ter companhias muito valiosas que vão ser criadas no Brasil. E aí a questão é assim, tudo bem, tem uma dificuldade? Tem para você, mas tem para todo mundo que for tentar. Então, na hora que você está entrando lá e fala, pô, que porcaria, estou gastando todo o meu tempo resolvendo esse negócio aqui, tudo bem, é difícil, é chato, mas isso quer dizer que na hora que você resolver, o próximo cara que vier, para ele te alcançar, ele vai ter que resolver as mesmas coisas. Né? Um pouco o que o Mate estava falando, de no começo pode ser uma coisa ruim, mas no fundo isso acaba se tornando um pouco o seu diferencial. Então, acho que o ponto é assim, pô, você vai empreender, sempre vai ter dificuldade, e se a dificuldade não for uma, vai ser outra, e acho que essa história do Brasil, de burocracia, não é uma coisa para ter medo, sabe? De fato, assim, vão ter empresas... Cara, a tecnologia está mudando no mundo inteiro, e o Brasil está até um pouquinho atrás, isso quer dizer que, pô, tem um espaço gigante para criar essas empresas super, super legais. E por que não, sei lá, por que não vocês tentar? Acho que, assim, eu nasci e fui criado na Europa, né? Nasci na Hungria, então por um breve tempo até morei lá durante o finalzinho do comunismo da União Soviética. Depois passei muito tempo morando na Alemanha e nos Estados Unidos, e depois parti para o Brasil, depois de ter passado tempo em Londres. Ou seja, assim, eu vivenci várias economias, vários países, e no final é um jogo relativo, é totalmente relativo, principalmente quando você está falando de problemas locais. Você sempre vai estar competindo com empresas que estão naquele ramo, e você está tentando inovar. Você está, como empreendedor, por definição, você está tentando criar uma inovação naquele setor, naquele ramo, naquele lugar que você está. E se quer fazer melhor do que o cara que já está fazendo. Isso se aplica em todos os lugares. Talvez tirando o comunismo, porque aí ninguém dá certo, nada dá certo, é uma merda para todo mundo, mas tirando isso, acho que, como o Vitor falou, o Brasil é um país gigantesco, a América Latina como continente é gigantesco, Estados Unidos, Europa, você tem que, no final, sentir bem com o desafio, com o problema, e também com o ecossistema. Eu acho que o que você falou, Vitor, faz muito sentido, eu concordo muito que você tem que ter muita resiliência. É um jogo de 7, 10 anos. Então, não adianta você escolher um problema num lugar que você não gosta, porque você vai desistir antes de chegar naquele ponto que as coisas realmente começam a compound. Você nunca vai chegar naquele momento mágico quando o ciclo virtuoso realmente está sendo deslanchado. Acho que mais importante do que talvez assim super analisar tamanho do país, tamanho
do nicho, você tem que estar excited pela oportunidade, pelo lugar. E no meu caso, eu adoro o Brasil. Eu não sou brasileiro, mas eu acabei casando com brasileira. Eu acho que o ecossistema é um ecossistema relativamente pequeno, mas é muito rico. Todos nós aqui somos amigos. E por quê? Porque é um ecossistema menor do que o ecossistema, por exemplo, em São Francisco. Então, assim, tem um pouco esse bônus e ônus de cada um, mas eu acho que para quem gosta, e você tem que experimentar, mas quem experimenta, e um ótimo jeito de experimentar é se juntar por um tempo a uma Wildlife, a uma Loft, outras empresas locais. Depois de uma passagem nessas empresas, você vê se você gosta. Se você gosta, a chance é que você vai potencialmente se dar certo. Se você não gosta, melhor escolher um outro lugar. Vou pegar o gancho aqui, porque tem várias perguntas relacionadas a isso, de o que é o background, ou qual que é a experiência ótima para alguém empreender, né? E pessoas vindo de diferentes lugares. Acho que o Mati falou agora que talvez valha a pena ter uma passagem aí em empresas de tecnologia de grande crescimento, como as suas. Tem algumas perguntas aqui, gente perguntando se vale a pena talvez trabalhar no mercado financeiro, até apontando que vocês dois passaram pelo mercado financeiro antes, se tem alguma causa ou é só uma correlação aí randômica. E tem até algumas perguntas aqui de gente que talvez já tem uma carreira, já trabalha em empresa, tem uma carreira mais consolidada e o custo de oportunidade de empreender, de fato financeiro, de tempo, é muito grande. Assim, como navegar vamos chamar esse momento entre você sair da faculdade, talvez ter uma carreira curta ou longa, e qual a melhor forma de você eventualmente empreender? Não sei se você tem alguma visão sobre isso. Eu tenho. Nossa, eu preciso falar sobre isso. Não vai para o mercado financeiro, pelo amor de Deus. Acho que assim, até quando o pessoal vem me perguntar, assim, o Vitor trabalhou um ano no mercado financeiro, não, pelo amor de Deus, não faz esse negócio. Putz, cara, a verdade é assim, eu fui trabalhar um ano no mercado financeiro, sei lá, eu sinto que a cultura, acho que tudo bem, para algumas pessoas deve ser legal, mas acho que, acho que você quer empreender, no fundo você tem que começar a entender o que é esse ecossistema, sabe? E acho que a cabeça é muito diferente. A cabeça de estar numa startup, assim, cara, como é que a gente constrói alguma coisa? E o que deixa as pessoas animadas é um outro tipo de coisa. E a cultura é muito diferente, sabe? Então, sei lá, quando a gente começou a OneLive, a ideia é assim, cara, o que a gente quer na vida? A gente quer construir um negócio legal, a gente quer deixar a vida das pessoas mais divertida e a gente quer trabalhar com gente que a gente gosta. Aí se você vai acho que o mercado financeiro tem alguns problemas. Nunca assim, você não está aprendendo a construir as coisas, a cultura é muito diferente e, como os salários são altos, a galera começa a se acostumar com um lifestyle que não é legal. Então, o que eu acho que é o caminho ideal? Eu acho que, assim, tem que desmistificar um pouco o que é criar uma empresa. Então, acho que a melhor coisa é você ver de perto como as pessoas fazem as coisas. Então, assim, acha uma companhia que você acha que você fala assim, pô, tem alguma coisa muito legal acontecendo lá. Então, sei lá, Loft, os caras estão muito pouco tempo, fizeram uma empresa que está escalando para caramba, estão reinventando o mercado imobiliário. Com certeza tem coisa acontecendo lá que é legal. O Wildlife, cara, uma das maiores empresas de jogos do mundo, global, saindo do Brasil, tem coisa interessante. E tem várias outras empresas. Assim, melhor se for as nossas, mas se for as nossas, pode ser as empresas também. Assim, entende, cara, quais são as empresas de tecnologia que estão fazendo coisas que estão dando certo? Aí você começa a entender como o negócio funciona, sabe? Acho que as lições do mercado financeiro, elas não se aplicam, definitivamente. Essa é a minha opinião. Acho que tem muito a ver com velocidade assim, a velocidade que você aprende tem muito a ver com velocidade de crescimento também no ambiente que você está. E quão estruturado ou pouco estruturado aquele ambiente é. Se você quer empreender, você quer uma experiência Wildlife, você quer uma experiência Loft. Se você quer ser um bom banqueiro, você vai para o mercado financeiro, você vai aprender isso lá. Mas eu acho que não faz muito sentido você tentar passar pelo mercado financeiro para depois ser um bom empreendedor. Acho que todos os skills que você aprende, que tem alguns skills valiosos que você aprende no mercado financeiro, mas hoje em dia, a mesma disciplina, o mesmo pragmatismo, a mesma racionalidade, a mesma intensidade também, você encontra em empresas de tecnologia. A Wildlife, assim, olhando de fora para dentro,
que tem até um ritmo mais acirrado, um ritmo mais intenso do que alguns bancos de investimento. Então, para que ir para um banco de investimento? Para que ir para o mercado financeiro para depois empreender? E assim, olha a lista das maiores empresas hoje do mundo, listadas e privadas. Nessas últimas décadas, teve um shift radical de empresas tradicionais de qualquer ramo para tech. É onde que está o crescimento. Então, acho que qualquer talento que consegue escolher, que tem o luxo de escolher entre opções, eu acho que hoje em dia, sem sombra de dúvida, logo depois da faculdade e até durante a faculdade já, como estágio, deveria olhar empresas de tech. Pular alguns anos para frente, a pessoa foi trabalhar na Loft, na Wildlife, aprendeu muito, encontrou uma ideia que talvez ela foi matutando, levantou a empresa e agora tem que captar. Então tem um monte de pergunta aqui sobre funding, né? Se tem funding no Brasil, da onde encontrar. Alguém aqui falou que o Mate é conhecido como um dos melhores fundraisers do mundo. Então, queria ouvir de vocês, assim, número um, assim, quais são os erros talvez mais comuns que os empreendedores cometem quando estão fundraising? E vocês dois, que são tanto empreendedores de sucesso e também investidores, né? Vocês investem como o investidor anjo, o Mate investe via o Canary, o Vitor investe direto em várias empresas. O que vocês acham que mais falta em empreendedores brasileiros quando chega nessa hora de capacidade de fundraising? E até como endereçar essa lacuna? Pô, assim, olhando muito os founders de São Francisco, comparando com os founders brasileiros, acho que a principal diferença é assim, o cara que vai levantar grana em São Francisco, ele conhece alguém que levantou grana antes, ele tem algum amigo próximo que levantou grana antes, ele vai lá e pergunta, tá bom, como é que faz? Aí olha um deck que já foi feito antes, e ele fala, tá bom, quais são todos os investidores que existem? São esses 4, com quem ele tem que falar? E quando ele vai falar com o investidor, ele já sabe quem é o investidor, ele já sabe o que o investidor vai perguntar. Então, o cara, ele chega mais preparado, mas não porque ele gastou mais horas, ele chega mais preparado porque ele já conversou com alguém que levantou dinheiro daquela pessoa. Então, acho que isso que falta no Brasil. Então, assim, você tem uma ideia, você vai levantar dinheiro, tipo, pô, conversa com alguém que acabou de levantar dinheiro. E aí, você conseguiu, assim, hoje em dia, conseguir reunião com os fundos é relativamente fácil, porque os fundos, eles querem conversar com todo mundo, né? E aí, tudo bem, você conseguiu uma conversa com o cara, a primeira coisa que você tem que fazer é, assim, descobre alguém que levanta dinheiro para esse cara e fala com esse cara, pô, vamos sentar para bater um papo? E aí você vê assim, pô, me mostra o seu deck. E o cara te perguntou, como é que foi? Aí quando você chega no lugar, você já sabe como o negócio vai acontecer. Então, acho que isso é super importante. E aí, a outra parte, assim, acho que se você consegue construir uma relação com os investidores, acho que é uma coisa que ajuda muito, sabe? Então, acho que na minha época, quando eu tentei levantar dinheiro no Brasil, a gente já tinha um jogo, e aí a gente falou com alguns investidores, o melhor que a gente conseguiu foi oferecendo $75 mil por 50% da empresa. Então, a gente teve que recusar, porque não eram bons termos, mas assim, a sensação é que o negócio era muito adversário, assim, você estava indo falar com um investidor e assim, pô, esse cara vai me roubar, tá ligado? E acho que hoje em dia o negócio mudou muito, e mudou bastante porque o poder está todo com o empreendedor hoje, né? Então, no mercado que a gente está hoje, assim, tem muito dinheiro, o poder está todo com o empreendedor. Então, se você é um bom empreendedor com ideia legal, cara, você está na posição de força. Então, acho que, assim, dá para confiar, assim, faz a sua lição de casa sobre a reputação dos investidores, porque no Brasil tem o Canary, que tem uma puta reputação, tem o Atlântico, e sabe, e a gente que é da comunidade, e gente que, assim, pô, o Júlio não pode sacanear o empreendedor. Porque se ele sacanear o empreendedor, todo mundo vai saber, e vai ser péssimo para ele. Então, dá uma pesquisada assim, qual que é a reputação das pessoas, e aí tem algumas pessoas que assim, você pode confiar nos caras, o negócio não é muito adversário. Então, você tenta encontrar o cara antes do momento que, de fato, você quer levantar dinheiro. Enquanto o cara, conta um pouquinho do teu negócio, pede conselho, aí você começa a conhecer o cara começa a te conhecer, e aí você começa a entender um pouquinho o cara quer. E aí, no final, tem o basicão que todo investidor quer, que assim, eles estão bem mais preocupados, ou a gente está bem mais preocupado, assim, se der certo, quão grande esse negócio consegue ser. Não é tanto assim, pô, não, vai ser difícil você perder dinheiro, ou, pô,
mesmo se não der tudo certo, a gente vai ter esse negócio de legal. Não, assim, pô, cara, pode ser errado, mas assim, se der certo, como o negócio vai ser, né? Então, você tentar pensar no potencial máximo da ideia, acho que isso é importante. Eu acho que tem um negócio bem básico também, Júlio, que eu ainda vejo bastante, que é uma questão de mentalidade. Eu acho que o empreendedor brasileiro, quem está empreendendo no Brasil, no caso, tem um certo complexo vira-lata ainda. Tem uma certa, principalmente quando você fala com investidores internacionais, investidores americanos, eu acho que os empreendedores brasileiros se subestimam e isso acaba criando uma relação já não amparada. Enquanto empreendedores mais experientes, empreendedores como o Vitor falou, que já estão inseridos no ecossistema em São Francisco, um ecossistema já mais maduro, meio que aprendem esse jogo e têm a autoconfiança de se comunicar com os investidores e, de uma certa forma, aproveitando desse environment que hoje em dia é bastante repleto de funding. Isso mudou. Então, agora, como empreendedor, você está começando, você deveria assumir que os investidores, desde que você tenha um bom time, uma boa formação e uma boa ideia, no mercado grande, você vai conseguir funding. Eu acho que a gente, assim, lutava muito, 10 anos atrás, numa batalha desigual. Agora, essa batalha, na verdade, está ao seu favor, mas acho que muitas pessoas ainda não realizaram isso. Acho que esse complexo vira-lata é um negócio ainda bastante sistêmico. E acho que talvez esse seja o maior ponto. Está mudando, mas está mudando mais lentamente, e isso me surpreende, porque não tem razão para isso. O supply and demand está ao seu favor. Se eu pudesse até acrescentar uma coisa aqui, eu acho que as pessoas, os empreendedores, às vezes pensam um pouco demais ou estressam um pouco demais com a parte de fundraising, né? Eu acho que se você dedica muito da sua cabeça só para fundraising e o game, exatamente o que vai acontecer, e você não está gastando essa energia com o seu negócio, você acaba deixando a bola cair, né? Eu acho que, assim, no exemplo de vocês dois, vocês são ótimos fundraisers porque vocês têm ótimas empresas, né? Então, assim, se vocês tivessem uma empresa porcaria e você fosse um ótimo fundraiser, não ia resolver o problema. E se você tivesse uma empresa tão boa quanto que vocês têm e fosse um péssimo fundraiser, ainda assim você ia conseguir captar. Talvez isso é um pouco pior e tudo mais, mas é igual uma entrevista de emprego, né? Assim, vale a pena se treinar, pensar um pouco, saber o que roupa vestir, o que falar, mas se você não fez o dever de casa até então para poder estar bem preparado para arrumar aquele emprego, nada vai resolver aquilo. Então, talvez a melhor coisa a fazer é garantir que o seu negócio está indo bem, né? E aí o resto tende a dar certo. Acho que o único ponto que eu adicionaria, Júlio, é a questão de consistência também. Fundraising, como tudo na construção da empresa, é uma questão de consistência. Consistência, no caso, no relacionamento com os investidores. Quando você está contratando, você também não está dedicando um mês por ano para contratar pessoas e os outros 11 meses você vai estar executando. Você está contratando o ano inteiro. Você está retendo, contratando. Da mesma forma, obviamente, você tem fases mais intensas de fundraising, que são os momentos que você está captando de verdade. Mas o resto do ano, você também está se relacionando com os investidores. Eu acho que isso, eu vejo, assim, muitos empreendedores ainda pensando nisso como se fosse a preparação para a Copa do Mundo. Você está se preparando um ano ou vários anos para aquele momento, como se fosse as Olimpíadas, o Copa do Mundo. E não é. Como tudo na vida, é uma questão de consistência, resiliência e é um jogo de números. As pessoas, muitas vezes, quando eles me perguntam, acham que, obviamente, você tem que ter uma boa empresa, você tem que conseguir apresentar essa empresa de forma boa e tudo, mas nem todo mundo vai falar assim. Então, você tem que ter essa consciência que você vai tomar nãos e, às vezes, você toma muitos nãos. Às vezes, você toma menos, mas você vai tomar nãos e você tem que estar totalmente em paz com isso. De novo, como tudo na vida, você está namorando, nem todo mundo vai falar assim para você. Se todo mundo fala assim, você está pescando, talvez, no lago errado. Né, Vitor? Eu gostei. Não queria levar a conversa para essa direção, mas gostei dessa... Vou começar a falar isso também. Eu concordo totalmente. Acho que o último ponto sobre esse tema é que, assim, faz bastante diferença com quem você levanta dinheiro. Principalmente no começo. Sabe? No começo, cara, principalmente se o cara vai ter algum direito, se ele for sentar no seu board, então aí faz toda a diferença do mundo.
Porque tem gente... Startup não é uma empresa normal, é uma empresa que tem várias características estranhas. E se é um cara que não sabe o que ele está fazendo, ele tem uma chance de mandar você um pouco na direção errada. E por outro lado, se você traz dinheiro de uma pessoa que tem conhecimento de startup, que consegue trazer boas práticas, isso aí ajuda muito. Porque no fundo, assim, o cara traz dinheiro, mas você está meio contratando um advisor também, né? E aí uma dica meio tática assim, que eu dou para vocês é, cara, você vai encontrar um investidor, pô, hoje em dia todo mundo tem 300 mil palestras online. Cara, assiste umas palestras do cara. Vê assim, vê o que o cara fala. Isso vai te ajudar de duas formas. Você vai saber um pouco do que o cara se interessa, você vai saber contar para ele as coisas que ele tem interesse. E dois, vai te ajudar a entender assim, pô, tem fit entre você e ele. Acho que isso é bem importante. Ótimo ponto. Agora, então, a pessoa foi lá, captou uma puta rodada, tá indo bem, e agora tá na hora de escalar a equipe, contratar a gente, né? E aí acho que essa conversa pode durar muito tempo, né? Vamos falar um pouquinho, eu queria falar assim, número 1, o que mudou pós-pandemia do ponto de vista de trabalho presencial versus remoto, e o que vocês acham como é que vai ser isso daqui a 3, 4 anos, tá? E como é que você vê agora a guerra de talentos? Assim, tanto para vocês contratarem as pessoas que vocês precisam no Brasil, o quão fácil ou difícil está para conseguir encontrar aquelas pessoas e ganhar e mantê-las, e como que você acha que essa guerra vai se tornar cada vez mais global, né? Agora que as pessoas talvez conseguem trabalhar remoto, empresas americanas, europeias pagando em dólar e euro, contratando no Brasil. Então, eu acho que a pandemia foi uma caixa de Pandora, assim, abriu uma caixa de Pandora e agora é impossível voltar atrás, né? Acho que a gente aprendeu muita coisa e acho que o negócio que as pessoas aprenderam é que, pô, remote funciona e funciona muito melhor do que se imaginava antes. Então, antes tinha esse tabu de, pô, as pessoas vão estar no mesmo lugar, elas vão conseguir colaborar, e todo mundo percebeu que isso não é verdade. E aí, o que acontece? Pô, a competição torna o mercado de talento muito mais eficiente. Cara, isso é uma coisa excepcional, isso é uma coisa muito boa para as boas companhias. Porque as boas companhias, elas conseguem trazer muito mais talento e, no fundo, o mundo vira um lugar melhor, porque os melhores talentos vão trabalhar para as melhores companhias, né? Então, assim, no nosso caso, especificamente, a gente tinha muito pouco remote. Então, a gente tem escritório no Brasil, Argentina, Irlanda e São Francisco. E a gente só contratava nesses 4 lugares. E aí, a gente sempre tentava pegar, assim, para as coisas que a gente estava fazendo, a gente tentava sempre pegar as melhores pessoas do mundo, né? Só que várias vezes as melhores pessoas do mundo, elas não estão nesses centros e, pô, você tinha sempre uma briga para você falar, pô, muda para cá e tal, isso negócio é muito difícil. E agora, com a pandemia, a gente falou assim, não, agora a gente vai ser mais distribuído e a gente vai topar as pessoas estarem em qualquer lugar. E agora a gente pode pensar assim, cara, então tá bom, a gente vai pegar para cada posição, a gente vai ir onde tem o melhor talento do mundo. Então, quando a gente pensa em operações, em planejamento e tal, qual é a melhor empresa do mundo? Na minha opinião, a melhor empresa do mundo isso é a Amazon, né? Então, a Amazon, e, pô, em especial a AWS, que surgiu agora, e a gente estava precisando de um CFO. A gente falou assim, cara, quem é o melhor CFO do mundo? E, pô, a gente acha assim, cara, para nós, o melhor cara é o CFO da AWS. E, pô, a gente foi lá e conseguiu contratar o CFO da AWS, só que o cara falou, cara, eu não vou sair de Seattle. Mas a gente vai lá agora, a gente tem cara, que na minha opinião, é o melhor CFO do mundo, porque o cara falou, eu vou ficar em Seattle, então tudo bem. Então, assim, para a gente está sendo excepcional a história de conseguir trazer alguns talentos específicos que não mudariam de lugar. E isso cascateia para a companhia inteira, né? Porque eu acho que assim, quando você pensa mais na galera que está começando, o melhor talento está sempre otimizando para aprender. Então, o que a gente tenta fazer assim, cara, você tem que criar o melhor value proposition do talento e aí, no final, assim, você tem que ser a companhia onde as pessoas vão aprender mais rápido. E aí, isso tem alguns pilares. Que, pô, você tem que estar trabalhando num programa muito interessante, você tem que ter pessoas que te ensinam pra caramba e você precisa ter autonomia. Então, assim, você precisa se organizar dessa forma e contar para as pessoas o que está fazendo, né? E aí, eu acho que isso te ajuda muito a trazer os talentos dos melhores lugares. Então, acho que a grande mudança da pandemia é transformar o mercado de trabalho numa coisa muito, muito mais eficiente, onde as pessoas vão gravitar para as melhores companhias. E acho que isso para
para o mundo é uma coisa excepcional. E acho que para o Brasil isso é incrível, porque vai ter muito mais essa troca e vai ter um aprendizado muito mais rápido. Se a gente pega um passo para trás, principalmente no Brasil, a penetração de empresas de tecnologia, principalmente, mas empresas de alto crescimento em geral, que acabam sendo de tecnologia, é muito baixo. O Atlântico até teve um report recentemente sobre isso. Acho que, se não me engano, são alguns pontos percentuais, 4, 5% do PIB brasileiro que está em tech. Então, quem está chegando no Brasil para empreender em tech tem a oportunidade de montar uma empresa que se aproveita desse mundo novo pós-pandemia muito melhor e de forma muito mais ágil e dinâmica do que uma empresa tradicional. A gente na Loft, no time de tecnologia, time de produto, por necessidade, a gente já nasceu remoto. Então, mesmo pré-pandemia, a gente já tinha um time distribuído, um time remoto, porque já não tinha um pool suficiente de talentos em São Paulo. Agora, nos outros times, você também tem a oportunidade de contratar as melhores pessoas do país inteiro. Você nem precisa pensar necessariamente fora do Brasil, mas você consegue contratar uma pessoa ótima, operacional, para algum time que anteriormente você não contrataria de Manaus. E agora você consegue contratar o melhor engenheiro, a melhor pessoa operacional do Piauí, de Manaus, e você consegue realmente nivelar esse playing field. Você consegue pescar num pool de talentos que antes você não nem pensava em pescar, e você tem esse playing field, essa mesa, realmente tá totalmente ao seu favor, porque o PIB inteiro do país, praticamente o PIB inteiro do país, ainda está pensando em como se adaptar a essa nova realidade. Enquanto a gente está aqui, assim, digital native, todo mundo está no Zoom, todo mundo está trabalhando de casa, e as empresas todas, Live, Loft, qualquer empresa que a gente esteja próximo no ecossistema, se adaptou super bem. Então, assim, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca nesses próximos anos de, enquanto o mercado como um todo está lentamente se adaptando, de você agir rápido e construir um time de ponta por um preço relativamente razoável, porque ainda existe uma diferença muito grande de custo por talento por região. Então, isso você colocou em termos de euros e dólares, mas quando se pensa até dentro do Brasil, São Paulo, Rio versus o resto do país, você tem um gap enorme. Então, até esse gap ser nivelado completamente, vão ser construídas várias empresas gigantescas. E acho que a oportunidade está nisso. Legal, gente. Acho que a gente tem tempo aqui para talvez mais uma pergunta. Eu tenho umazinha aqui, mas eu vou, na verdade, abrir aqui para vocês, ver se um de vocês dois aí tem uma pergunta um para o outro, de alguma coisa que você queria muito saber aí sobre o business do outro, da trajetória do outro, que talvez você nunca perguntou antes. Senão eu pego a deixa. Ou a gente pergunta para você, Julião. Acho que você ainda não para mim tomou não, nenhuma para pergunta. um para o outro. Eu faço uma pergunta para você, então, Márcio. Eu acho que a Loft é uma aula de ambição, de entrega, e eu acho que vocês conseguiram colocar a companhia rápido numa trajetória muito legal. O que você acha que vocês fizeram diferente para que explique esse resultado? Honestamente, acho que são, assim, são várias coisas. Sorte é uma delas. Eu acho que sem sorte você não consegue fazer nada. Você tem que ter muita sorte na vida. E assim, tanto eu como o meu co-founder Flora, a gente, assim, teve muita sorte, muito privilégio na vida. Eu acho que isso para mim é, assim, essencial. Mas acho que tem também uma questão de consistência e resiliência, que é uma receita, que é uma parte da receita muito relevante, tanto na sociedade, acho que você ou seu irmão tem isso também muito bem afinado, e no meu caso com o Florian também, acho que assim, a gente se conhece faz mais de 15 anos, amigos mais de 15 anos e sócios mais de 10 anos, ao longo de várias empresas até, então não só na Loft, mas também Print, Canary, ou seja, isso requer muito investimento, isso requer afinamento constante, mas quando isso funciona, quando você tem uma sociedade bem-sucedida, eu acho que isso tem uma potência enorme.
Acho que às vezes as pessoas subestimam isso um pouco, como também as pessoas desistem, às vezes, muito cedo, antes de começar, chegando no ponto de inflexão na empresa deles. Eles estão no ano 4, no ano 5, acabam desistindo logo antes do flywheel começar a se perpetuar. No nosso caso, sim, a trajetória da Loft, propriamente dito, foi uma trajetória muito íngreme, mas a nossa trajetória como empreendedores é uma trajetória que começou mais de 10 anos atrás, e começou de forma muito passinho a passinho, apanhando humilde, passando o chapéu, coletando cheques de anjos que não queriam investir ou que falavam, pior ainda, falavam que iam investir, não investiram, não mandaram o dinheiro. Então, assim, nossa trajetória também está cheia dessas histórias, só que as pessoas esquecem isso um pouco quando as pessoas veem só os headlines mais recentes. Mas, assim, é o feito de compounding no final, e você tem que ter a paciência para deixar esse efeito de compounding acontecer. Pô, show de bola, gente. Obrigadão aí pela participação. Queria falar para todo mundo também que a equipe do Canary gravou aqui hoje e vão colocar a gravação depois nas redes sociais. Então, acho que é só sigam o Canary no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Depois vai ter esse vídeo, sempre tem coisa legal por lá. Obrigado, Mate, obrigado, Vitor, obrigado, Bel, pelo convite. Espero que todo mundo aproveitou aí e que a gente possa levar algumas dessas grandes lições aí para construir as próximas Lofts e Wildlifes aí nos próximos anos. Obrigado, gente. Boa noite, hein? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Valeu.